regra que a Terra escondeu ano de 2091. Colônia de Nova Tarsis, Marte. População: 40.312 habitantes. Nenhum deles jamais pisou na Terra. E, segundo a lei, nenhum deles jamais poderia. A justificativa oficial era simples, repetida em toda a cartilha escolar da colônia desde a primeira geração. Corpos nascidos e criados sob 1/3 da gravidade terrestre não resistem ao retorno. Ossos frágeis, coração incapaz de bombear sangue contra a força total da gravidade. Uma sentença de morte lenta, disfarçada de proteção. Chamavam isso de regra da adaptação. Ninguém questionava. Por que questionar algo que soava tão razoável? Mas Helena Vasqui questionou. Helena tinha 29 anos e trabalhava nos arquivos subterrâneos de Nova Tarsis, um labirinto de servidores enterrados sob 15 metros de regolito, guardando cada dado transmitido da Terra desde a fundação da colônia, em 2043. Era um trabalho tedioso: catalogar, indexar, garantir que nada se corrompesse. Até a noite em que um servidor antigo, danificado por uma tempestade de poeira décadas atrás, finalmente cedeu e revelou uma partição que ninguém sabia que existia. Não era um erro de sistema, era um cofre. Dentro dele, milhares de arquivos com uma classificação que Helena nunca tinha visto. Protocolo Kepler. Acesso restrito a comando terrestre. Ela sabia que deveria reportar. Era o procedimento. Qualquer anomalia nos arquivos precisava ser comunicada ao Conselho da Colônia em 24 horas. Ela não reportou. Abriu o primeiro arquivo. Era um relatório médico, datado de 2039, 4 anos antes da primeira nave colonizadora sequer decolar da Terra. O relatório não falava sobre os riscos da gravidade marciana para humanos. Falava sobre algo completamente diferente. Um colapso silencioso nos sistemas reprodutivos da população terrestre, causado por décadas de exposição cumulativa a poluentes atmosféricos e radiação de eventos solares mal controlados nos anos 2020. Um dado, em particular, fez o estômago de Helena revirar. Projeção: em 3 gerações, a fertilidade humana viável na Terra cairá abaixo do limiar de sustentação populacional. A espécie não será extinta por guerra nem por fome. Será extinta pelo próprio corpo, que já não consegue mais se replicar. O documento seguinte explicava o motivo real do programa Kepler, o nome verdadeiro por trás da colonização de Marte. Não era exploração, era um plano de contingência genético. Os primeiros colonos enviados a Marte tinham sido cuidadosamente selecionados, não por competência técnica, como constava nos livros de história, mas por um perfil genético específico: resistência imunológica elevada, ausência de mutações ligadas à infertilidade, compatibilidade com um protocolo experimental de reprodução assistida, que Ran rodava silenciosamente nas clínicas da colônia desde a primeira década. Cada gestação em Nova Tarsis, cada nascimento registrado como natural nos arquivos públicos, era monitorado, catalogado e comparado a um banco de dados terrestre. A colônia inteira era um experimento vivo, e funcionava. Os marcianos de 2ª e 3ª geração, os nativos, como alguns na Terra os chamavam com desdém, não eram frágeis. Eram o oposto: corpos adaptados, sistemas imunológicos robustos e, o mais importante, completamente férteis. Enquanto a Terra morria devagar, Marte prosperava. E era exatamente por isso que ninguém em Nova Tarsis podia voltar. Helena releu o parágrafo 3 vezes, tentando encontrar um erro de interpretação. Não havia erro. A regra da adaptação deve ser mantida indefinidamente. A população da colônia marciana representa o único banco genético viável para a continuidade da espécie humana. Sua reintegração à Terra, ainda que fisicamente possível, comprometeria o isolamento reprodutivo necessário à preservação do protocolo. Recomenda-se reforço contínuo da narrativa oficial de incompatibilidade gravitacional junto à população colonial. Não era uma lei de segurança, era uma jaula, construída com mentiras, mantida por gerações, para garantir que a Terra tivesse sempre, em algum lugar, uma reserva de futuro, sem nunca precisar admitir que o seu próprio já tinha se esgotado. Helena continuou lendo.
Havia um segundo relatório mais recente, datado de apenas 6 meses atrás. Ele detalhava algo que a deixou ainda mais gelada. Um comitê secreto, formado por representantes das últimas potências terrestres ainda em funcionamento, discutia, em linguagem burocrática fria, como quem debate cotas de importação, a possibilidade de acelerar o que chamavam de repatriamento seletivo. Em outras palavras, trazer de volta à Terra, à força se necessário, um grupo específico de marcianos férteis, escolhidos por perfil genético, para reiniciar a reprodução terrestre em laboratórios controlados. As famílias que ficariam para trás em Marte não faziam parte do plano. Eram, nas próprias palavras do documento, excedente populacional de valor estratégico reduzido. Helena sentiu o chão sumir sob os pés, mesmo presa à cadeira pelo cinto magnético padrão dos arquivos. Não era só uma mentira sobre o passado, era um plano ativo para o futuro, e a colônia inteira estava prestes a descobrir, tarde demais, que a proteção nunca tinha sido sobre proteger ninguém além da própria Terra. Helena passou a noite sem dormir, encarando a tela, cada mensagem de boas-vindas que a Terra enviava à colônia, cada discurso sobre parceria entre mundos, cada aniversário de fundação celebrado com fogos de artifício sintéticos projetados no domo de Nova Tarsis. Tudo aquilo agora parecia um teatro cuidadosamente encenado para uma plateia que nunca soube que era, na verdade, a protagonista. Ela pensou no filho da vizinha, nascido há 2 semanas ainda sem nome, dormindo num berço pressurizado a 225 milhões de quilômetros de um planeta que dependia da existência dele para não desaparecer. Pensou em quantas outras crianças, quantas outras gerações tinham crescido acreditando que eram os sobreviventes de uma segunda chance, quando, na verdade, eram o único plano que havia dado certo. Na manhã seguinte, Helena fez algo que nenhum funcionário dos arquivos jamais havia feito. Copiou os documentos do protocolo Kepler para um transmissor de baixa frequência, escondido havia anos no fundo do arquivo. Um canal que a colônia usava apenas em emergências extremas, quando a rede oficial de comunicação com a Terra precisava ser contornada. Ela não enviou para o Conselho. Enviou para todos os terminais domésticos de Nova Tarsis, simultaneamente, às 6 da manhã, horário local. O momento em que a colônia inteira de crianças a idosos checava as notícias do dia antes do início do turno de trabalho. O título da mensagem era curto. Vocês não são o backup de ninguém. Vocês são o motivo pelo qual eles ainda têm um futuro para proteger. Às 6h03, o primeiro terminal exibiu a mensagem. Às 6h11, alarmes começaram a soar nos escritórios do Conselho. Às 6h40, a transmissão já havia alcançado cada domo, cada módulo residencial, cada estação de mineração isolada nos arredores de Nova Tarsis. Ninguém sabia ainda o que aconteceria depois. Se a Terra tentaria cortar a comunicação, se o Conselho, que por décadas havia repetido a mentira sem nunca questioná-la, escolheria proteger Helena ou entregá-la. Mas uma coisa já não podia ser desfeita. Pela primeira vez em quase 50 anos, os habitantes de Marte sabiam exatamente o que eram. Não os deixados para trás. A última esperança que a Terra jamais teve coragem de admitir que precisava. 3 dias depois, a resposta da Terra chegou, não como um pedido de desculpas, e sim como um comunicado oficial de 12 linhas, assinado por um subcomitê que ninguém em Nova Tarsis conhecia pelo nome. O texto classificava os documentos vazados como material não verificado, possivelmente manipulado para fins de desestabilização social. Nenhuma palavra sobre o protocolo Kepler, nenhuma menção ao repatriamento seletivo, apenas o silêncio burocrático de sempre, tentando reembalar a verdade como boato. Só que dessa vez, ninguém em Marte precisava acreditar na versão oficial. Nos dias seguintes, o Conselho da Colônia se dividiu. Alguns conselheiros que haviam servido a narrativa da regra da adaptação por décadas tentaram conter o pânico repetindo os velhos discursos. Mas as ruas pressurizadas de Nova Tarsis já não escutavam. Famílias inteiras se reuniam nos módulos comunitários, relendo os documentos por conta própria, comparando datas, cruzando nomes de pesquisadores com os prontuários médicos dos próprios filhos. Helena não foi presa. Também não foi celebrada como heroína.
Pelo menos não imediatamente. Ela apenas voltou para os arquivos no dia seguinte e continuou o trabalho, porque era a única coisa que fazia sentido enquanto o resto do mundo tentava decidir o que fazer com a verdade que ela havia soltado no ar, como quem abre uma comporta. Alguns meses depois, a Terra enviou uma nova nave, não uma nave de carga, nem de colonos, mas uma nave diplomática, algo que jamais havia acontecido antes na história da colônia. A bordo, representantes vieram propor pela primeira vez uma revisão do acordo interplanetário. Nova Tarsis não confiava em uma palavra do que ouviam, mas pela primeira vez, sentavam-se à mesa não como uma colônia grata por sua própria existência, e sim como o único lugar do sistema solar onde o futuro da espécie humana ainda respirava sem esforço. E era exatamente essa mudança, mínima e irreversível, que Helena tinha em mente quando, semanas depois, segurou nos braços a filha recém-nascida da vizinha, agora batizada, e sussurrou baixinho, num Marte que já não escondia mais nada de si mesmo: "Você não é o backup de ninguém. Fim."